Meio de 21, a síndrome mão-pé-boca, identificada em várias escolas infantis de Tubarão, ligou o alerta para as fundações municipais de educação e saúde. A doença é viral e tem grande poder de contágio. Para falar sobre o assunto, estão ao vivo com a gente o presidente da Fundação de Saúde de Tubarão, Dayson Trevisol, e o diretor técnico da Fundação, Felipe Bittencourt. Boa tarde, Dayson. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Felipe. É um prazer falar com vocês aqui no Extra Meio-Dia. E vamos falar um pouco dessa síndrome, desse surto que tem acontecido aqui no município de Tubarão. Boa tarde, doutor Felipe. Obrigado pela participação. Imagina, Alessandro. Boa tarde, Dayson. Boa tarde a todos que estão acompanhando a gente. Vamos trazer um pouco mais de informação para o pessoal, que realmente nessa hora é o que interessa para a gente combater esse surto aí. Vamos entender agora, primeiro com o Dr. Felipe, sobre o que é essa doença, essa infecção, e aí depois o Dayson vai falar quais são as ações que a Fundação de Saúde tem, junto com a Fundação de Educação, elas têm feito para evitar, para combater essa infecção. O que é essa síndrome mão-pé-boca, Dr. Felipe? Bom, vamos lá. A síndrome mão-pé-boca, ela é uma doença viral, autolimitada, benigna, né? Geralmente ela não causa nenhum problema maior, ela não tem uma complicação muito grave, mas é uma síndrome que acomete geralmente crianças em idade escolar, creche, geralmente até 5 anos de idade. E ela é bem relacionada com a transmissão de contato mesmo, a transmissão fecal-oral que a gente fala, já que um dos principais vírus que causa essa doença é um vírus da família Coxsackie, que é um vírus que ele tem um tropismo, ele tem uma preferência maior pelos tecidos, pelas células do nosso organismo, principalmente da parte dos intestinos, né, na parte enteral. Então, essa transmissão é feita bem dessa forma. Assim, o contato, mão suja, secreções respiratórias, mas é uma doença tranquila da gente tratar, ela geralmente não tem nenhum problema maior, ela só acomete essas crianças e a gente percebe logo de cara que ela tem alguns sinais e sintomas bem clássicos. Eu não sei se eu estou correto, eu vi algumas fotos na internet, os sinais, as manchas são muito semelhantes à da catapora, ou nada a ver? Isso, senhor. Na verdade, os sinais começam a criança começa a desenvolver uma febre baixa, né? Essa febre ela rapidamente aumenta, mas dura 2 dias. Depois começa com uma espécie de aftas orais, né? São lesões ulceradas na região de boca, de céu da boca, lábios e língua, que daí prejudica muito a criança na alimentação. E, por fim, se desenvolve um rache, se desenvolve um exantema, que é esse que tu falou, que é parecido, né? Só que ele é característico que ele tem uma diferença, ele tem uma formação de umas vesículas, que é onde a gente faz o diagnóstico dessa síndrome mão-pé-boca. Quanto tempo a criança vai permanecer com esses sintomas, doutor? Então, a gente tem um período de incubação de 3 a 7 dias, e o quadro geral dessa doença na criança é de 7 a 10 dias. Então, mais ou menos de 10 a 17 dias, a criança ela se contamina e ela já é propensa a contaminar outras crianças ou outros pacientes, na verdade, né? Porque ela não é restrita às crianças, ela pode acontecer também em adultos. Mas a gente tem esse período inicial de incubação, 3 a 7 dias, e o curso geral da doença de 7 a 10 dias. Meu filho se infectou, pegou a doença, ficou em casa aquela semana, depois ele voltou para a escola. Ele pode ser contaminado novamente? Pode, Alessandro, porque embora o vírus que mais acomete seja da família Coxsackie, não é o único que acomete, né? Não é o único que desencadeia a síndrome mão-pé-boca. Então, por mais que a criança, ou por mais que o paciente desenvolva uma certa imunidade dessa doença, mas como é uma grande quantidade de vírus que pode provocar essa doença, a criança ou o paciente ele pode se reinfectar. Claro, às vezes intenso, não tem tantas lesões, mas ele pode sim se reinfectar. E quais são as formas de prevenção?
Legal. É legal a gente conversar sobre isso, porque então, realmente o melhor remédio. Porque não existe um tratamento específico para o vírus, tá? Não existe um antiviral específico para essa síndrome mão-pé-boca. Mas o que a gente pode fazer, o que a gente deve fazer, é a lavagem frequente e a gente tem que utilizar o álcool 70, higienizar toda a superfície de contato da criança, na escola, evitar proximidades, o beijo, o abraço, né? Principalmente com as crianças que já têm esses sintomas, e depois a gente tem que afastar todos os pacientes que desenvolveram os sintomas iniciais ou os sintomas característicos da síndrome mão-pé-boca do contato com a escola, com a creche ou com as outras crianças, os outros pacientes que vão alastrar, né? E aí é onde entra a conscientização, porque a gente tem que identificar isso, tem que realmente fazer a limpeza correta das mãos e tem que afastar, né? Às vezes a gente entende, a gente passou um período aí de isolamento e agora retornando às atividades escolares, mas infelizmente esse afastamento das atividades escolares por um período aí 7 até 14 dias talvez seja necessário para que a gente consiga conter esse surto. Da mesma forma como foi, como é, né? As mãos, afastamento, por isso que a gente manter a higiene, como ensinar a higiene para as nossas crianças. Presidente Dyson, quais são as ações que a Fundação de Saúde já tem aplicado para o combate, para que essa síndrome que tem atingido as nossas crianças passe logo? Claro que vai ficar, né, uma doença viral, naturalmente ela existe, mas que a síndrome que ataca aí muitas crianças, ela passe logo e elas consigam voltar com mais segurança para as escolas. Boa tarde. Boa tarde, Alessandro. Em primeiro lugar, parabenizar o Dr. Felipe pelas explicações, acho que são muito importantes e pertinentes para que a população entenda e para que todos tenham noção exata do que é essa doença, né? Nós, como autoridades de saúde pública, desde que eu fiquei sabendo dessa informação de que nós teríamos uma possibilidade de surto, isso já faz uma semana e 2 dias mais ou menos, começando com alguns sintomas em algumas creches, nós começamos a alertar toda a questão das escolas, mas a nossa vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, junto com a equipe médica, principalmente com o Dr. Felipe, nós trocamos algumas ideias com possibilidades que nós teríamos de fazer ações específicas no município. A primeira das ações que nós fizemos foi chamar as escolas para uma conversa, tanto as escolas privadas quanto as públicas, né, para conversarmos. Conversamos na semana passada, exigimos que eles fizessem a sua parte, principalmente na informação dos novos casos, na limpeza das salas de aula quando acontecer algum tipo de sintomas parecidos do que possam caracterizar essa síndrome. Então, contamos com a colaboração deles. Nós estamos aguardando agora, amanhã ou depois, ver a evolução dessa doença. Nossa reunião foi feita na sexta-feira da semana passada, e caso haja um aumento no número de casos que possa fugir do nosso controle, nós vamos ter que provavelmente fazer algum fechamento de escolas em algum momento. Não é o que a gente pretende, obviamente, até porque nós estamos no meio de uma pandemia ainda, ou mais para o final dessa pandemia, em que muitas escolas ficaram fechadas, e é uma das possibilidades que nós temos é que as crianças acabaram diminuindo um pouco a imunidade por não ter esse contato com outras crianças, e aí aparecem essas novas síndromes, essas síndromes que costumam ser tão frequentemente nessas escolas em alguns outros momentos. Então a gente está bastante preocupado com isso, em que pese ser uma doença tranquila, que não tenha uma repercussão muito grande, como o Dr. Felipe comentou, nós estamos como autoridades sanitárias preocupados com essa situação. Eu espero que se evolua muito bem. Nós tivemos mais alguns casos aparecendo em alguns ambientes privados aí de atendimento, como a Provida, como a Socimed, também nos nossos atendimentos, mas espero que a gente consiga controlar somente com essa orientação que nós demos às escolas e principalmente achar o agente etiológico inicial, que possa ser algum alimento contaminado, alguma água contaminada, algo nesse sentido, para que a gente possa evitar no futuro ter problemas maiores com relação a isso. Informações então que a gente precisa destacar aí dos depoimentos de vocês.
não houve fechamento de nenhuma escola ou nenhuma sala de aula, também não foi fechada por causa da síndrome por hora, correto? As crianças Isso, estão sendo porque orientadas a se afastarem, obviamente, da escola nesse período. a nossa orientação para as escolas foi o seguinte: em caso de alguns sintomas, alguma criança aparecer com sintoma, que a criança seja afastada imediatamente, né, da escola por alguns dias, até para que faça o monitoramento e o ciclo da doença, que a escola faça a limpeza, a higienização, mas higienização um pouco mais profunda, com um álcool 70 nesses ambientes, em toda a escola preferencialmente, para que fique até o próximo dia, que voltem às atividades nessa situação. E que monitore sempre toda criança que possa aparecer com algum tipo de sintoma. É uma doença que ela transmite de uma forma bastante intensa, principalmente em bebês, porque o contato deles uns com os outros é um pouco mais próximo e difícil de você controlar, mas a gente está pedindo para que essas escolas monitorem bastante a situação para que a gente não precise fechar as escolas. Agora, caso seja necessário, nós vamos voltar a conversar nos próximos dias e talvez um fechamento de 5 a 7 dias, contando o final de semana, dando aí 10, 12 dias, nós conseguimos fazer com que essa doença, o ciclo da doença cesse e a gente possa voltar à atividade normal. Vem aí um feriadão, né? Então acho que ameniza um eventual fechamento das escolas. Mas sempre a prevenção é o melhor remédio, né? Álcool gel, álcool 70, água e sabão, sempre ajuda e pode fazer com que uma situação mais drástica não seja necessária para combater, né? Ô, Alessandro, o problema maior dessa doença é o ciclo que ela tem. Por exemplo, se uma criança estiver infectada hoje no colégio e passar para outra criança, vai levar 2 a 3 dias para aparecer o sintoma nessa criança infectada. Então, esse é o grande problema que a gente tem e por isso que a nossa orientação é a questão de 7 a 14 dias. Mas realmente nós entendemos, e aí como pensamento, principalmente da gestão do município, nós conversamos com o prefeito, de que é muito difícil nesse momento você fechar algumas creches, se você tem creches clandestinas que serão utilizadas nesse momento que a gente tiver com as creches fechadas e ao mesmo tempo vai estar transmitindo. Então, maior cautela possível, pedindo a colaboração de todos para ver se a gente consegue evitar o fechamento. Caso epidemiologicamente a gente não consiga fazer isso de uma forma como está sendo feito agora, nós vamos ter que atuar, e aí uma questão de vigilância em saúde para a gente fechar esses ambientes por alguns dias.